Capítulo 4. Disposições gerais. Seção I do contraditório. Artigo 21. A impugnação do lançamento tributário instaura a fase litigiosa do procedimento. Artigo 22. A impugnação, que terá efeito suspensivo, será apresentada pelo contribuinte, sob pena de perempção, no prazo de 30 dias contados a partir da data da ciência do lançamento. Artigo 23. A impugnação, assinada pelo representante legal da pessoa física ou jurídica, ou por seu procurador legalmente constituído, será formulada em petição escrita, que indicará: Inciso 1º. A autoridade julgadora a quem é dirigida. Inciso 2º. A qualificação do impugnante, e o número da inscrição no cadastro de contribuintes do município. Inciso 3º. Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta. Inciso 4º. As diligências que o impugnante pretende, sejam efetuadas, expostos os motivos que a justifiquem. Parágrafo único. É vedado reunir em uma só impugnação a defesa de lançamentos tributários diferentes, ainda que versando sobre assunto da mesma natureza, ou referindo-se ao mesmo contribuinte. Artigo 24. A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral do município, já instruída com os documentos em que se fundar. Parágrafo único. O servidor que receber a petição, dará o respectivo recibo ao apresentante. Artigo 25. Admitir-se-á a devolução dos documentos anexados ao processo, mediante recibo, desde que fique cópia autenticada, e a medida não prejudique a sua instrução. Parágrafo único. A autenticação que se refere o caput deste artigo, poderá ser realizada pelo servidor que receber os documentos. Artigo 26. Recebida a impugnação pelo setor responsável pelo controle do ISSQN, o processo será encaminhado ao autor da peça fiscal, que apresentará réplica às razões da impugnação, quando solicitará a manutenção, alteração ou anulação da peça fiscal, o encaminhando à autoridade julgadora competente para julgamento, no prazo estabelecido em normas regulamentadoras. Parágrafo 1º. O autor da peça fiscal, ou seu substituto designado, independentemente de determinação, poderá realizar os exames e diligências, que julgar convenientes para esclarecimento do processo. Parágrafo 2º. Ocorrendo apuração de fatos novos, revisão do auto de infração, ou de juntada de documentos pelo replicante, este notificará o autuado, reabrindo-lhe novo prazo, para se manifestar nos autos. Artigo 27. Decorrido o prazo para impugnação, sem que o sujeito passivo a tenha apresentado, será o lançamento tributário encaminhado ao setor responsável pela dívida ativa, para que seja efetuada a inscrição do crédito. Parágrafo único. Antes de proceder o encaminhamento do auto de infração para a dívida ativa, a chefia imediata saneará o lançamento, nos requisitos legais, para evitar a ocorrência de nulidades. Seção 2ª. Da competência. Artigo 28. O julgamento do processo compete. Inciso 1º. Em primeira instância, à Junta de Impugnação Fiscal, JIF. Inciso 2º. Em segunda instância, ao Conselho Municipal de Contribuintes, CMC. Inciso 3º. Em instância especial, ao Secretário Municipal de Finanças. Capítulo 5º. Do julgamento. Seção I do julgamento em primeira instância. Artigo 29. A impugnação será julgada no prazo de 90 dias, a partir da entrega no órgão incumbido do julgamento. Parágrafo único. O prazo disposto no caput deste artigo poderá, a critério do presidente da JIF, ser prorrogado sempre que houver nova solicitação de informações, ou de anexação de documentos necessários à decisão.
Artigo 30. A decisão de primeira instância será fundamentada em parecer final circunstanciado, à vista dos elementos contidos nos autos. Artigo 31. As decisões de primeira instância concluirão pelo provimento, ou não da impugnação, ou ainda pelo seu refazimento, quando ocorrerem erros na qualificação do contribuinte, e no cálculo, casos em que a Fazenda Pública Municipal lavrará novo auto de infração, acompanhado de termo de fiscalização, quando for o caso, reabrindo novos prazos ao contribuinte. Artigo 32. As decisões de primeira instância, que concluírem pelo provimento da impugnação, resultando em cancelamento do lançamento tributário, ou demais situações que a GIF julgar necessárias, deverão ser remetidas de ofício ao CMC. Parágrafo 1º. O recurso será interposto, mediante declaração na própria decisão. Parágrafo 2º. Não sendo interposto a remessa, o servidor que verificar o fato, representará a autoridade imediata, no sentido de que seja observada aquela formalidade. Parágrafo 3º. Quando o crédito tributário for inferior a 500,00, em decisão favorável ao contribuinte, não caberá remessa de ofício previsto no caput. Artigo 33. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação. Parágrafo único. A GIF dará ciência da decisão ao contribuinte, intimando, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 30 dias, na forma do disposto no artigo 12. Artigo 34. Da decisão de primeira instância, que concluir pela intempestividade da impugnação, caberá recurso sem efeito suspensivo. Seção 2ª. Do julgamento em segunda instância. Artigo 35. O julgamento em segunda instância processar-se-á, de acordo com o regimento interno do CMC, que será estabelecido em norma regulamentadora. Artigo 36. Da decisão proferida em processos contenciosos de primeira instância, caberá recurso voluntário ao CMC, dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência da decisão. Parágrafo 1º. O recurso voluntário poderá versar sobre parte da quantia exigida, desde que o recorrente pague, no prazo recursal, a parte não litigiosa. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, sem que o sujeito passivo tenha apresentado, será o processo encaminhado ao setor responsável pela dívida ativa, para que seja efetuada a inscrição do crédito tributário. Artigo 37. O recurso será julgado no prazo de 90 dias, a partir da entrega no órgão incumbido do julgamento. Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo poderá, a critério do presidente do CMC, ser prorrogado sempre que houver nova solicitação de informações, ou de anexação de documentos necessários à decisão. Artigo 38. Aplica-se no que couber ao julgamento da segunda instância, o disposto na seção I deste capítulo.